Opa, como vai? Tudo certo? Bom, para a gente dar continuidade, então, na implementação do nosso método, né, de ação ali dos universitários, né? Bom, a gente vai precisar saber, né, qual que é a resposta correta, né, que o jogador, então, respondeu, né? E se ele acertou, antes de então, né, de ir para a próxima pergunta, então, é salvo, né, qual que é essa resposta correta numa flag. Bom, você deve se lembrar, né, aqui no nosso controller, né, deixa eu procurar aqui, ó, né, então aqui no método de processar perguntas, né, a gente tem aqui, ó, o set flag resposta auxílio, né, exatamente para esse momento que a gente vai precisar, né, para a ajuda dos universitários das cartas, né. Então perceba, né, a gente tem esse método, então, que a gente, então, informa aqui, né, ó, caso a resposta correta esteja no botão 1, então a gente informa aqui para o set flag resposta auxílio, esse texto, ó, resposta BTN1. Né? Se caso a resposta estiver no botão 2, então a gente informa, ó, resposta BTN2. Né? Então a gente coloca então em forma textual, né, qual que é o número do botão concernente então, a resposta correta. Né? Porém, a gente não tem a implementação desse método. Né? Você lembra que a gente só criou aqui esse método, né, a assinatura dele, né, abriu, fechou chaves, e a gente não implementou. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai implementar esse método aqui. A gente vai precisar dele, então, no processamento ali da ajuda dos universitários, tá? Bom, mas para isso, né, o que a gente vai ter que fazer? Bom, eu vou precisar aqui, ó, pessoal, de 4 atributos auxiliares, tá? Como a gente tem aqui esses atributos auxiliares, né? A gente tem aqui embaixo, ó, os atributos aqui que fazem referência à tela, né? Os FXML e tal. Eu vou colocar aqui embaixo, então, ó, desses daqui, ó, auxiliares, né? Eu vou colocar aqui, ó, dessa forma, tá? Ó, private string. Vou colocar assim, ó, resposta btn 1. E assim eu vou fazer para os 4 botões de resposta, tá? Ó, 2, 3 e 4, tá? Então, ó, resposta BTN 1, 2, 3 e 4. Se eu dar um Ctrl C aqui, ó, um Ctrl F e um Ctrl V, ó, nesse resposta BTN 1, tá aqui, tá vendo só? Repare que o texto que eu passo aqui é o nome do atributo, né, que eu criei agora há pouco, lá ali em cima, né, na nossa classe. Ó. Então, perceba que é o nome textual aqui do atributo, tá? Bom, feito isso então, né, deixa eu então vir aqui no método, vamos então dar corpo para esse método que a gente vai precisar usar ele agora, tá? Bom, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é 4 verificações, tá? Vai funcionar o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, se, ó, vou pegar aqui a minha resposta certa, que eu vou informar aqui por parâmetro. Vou verificar, ó, ponto equal, se for igual a esse texto aqui, ó, resposta btn1, ok? Eu vou fazer alguma coisa, tá? Então, vão ser 4 verificações. Então, vou colocar aqui as 4 verificações. Deixa eu arrumar aqui a indentação. Aqui vai ser BTN2, né? Aqui vai ser BTN3 e aqui BTN4. Tá? Então, ó, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Então, perceba, ó, é o texto do atributo, tá? Eu passo ele de forma textual aqui, ó. Então, ó, deixa eu arrumar aqui. Tá certo. Então, ó, resposta BTN1, BTN2, BTN3, BTN4. Bom, então, se o texto que eu passar aqui, então, né, for a resposta BTN1,
né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dizer, então, que o meu atributo resposta btn1, né, que eu criei lá em cima agora, ele vai receber o valor de certa, tá? Que é a resposta certa. Aí os demais, né, ó, resposta, deixa eu colocar aqui, ó, copiar, né, ó, resposta do 2, do 3 e do 4 vai ser o que? Errada. Vai ser isso daqui, ó, porque é apenas uma resposta correta, tá? 3 alternativas erradas e uma correta. Então, se o texto que eu informar aqui, ó, resposta btn1, se for esse texto, tá, que eu informar aqui, então eu vou atribuir o certa aqui nesse atributo, resposta btn1, tá? Que condiz então com o nome textual aqui do atributo, tá? Essa lógica então vai funcionar aqui também para os outros blocos, tá? Então, se caso então a resposta for btn2, né? A resposta está no botão 2, então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui a resposta do btn2 que vai receber o certa. Então agora você percebe por que é uma flag, né? Uma flag de resposta auxílio. Eu estou setando aqui uma flagzinha, né? Dizendo então que ó, a resposta correta está nesse botão. As respostas erradas então estão nos demais botões, tá? Então uma flag mesmo assim que a gente vai utilizar nessa funcionalidade de auxílio das cartas e do universitário. Bom, então nesse caso daqui, ó, eu vou passar aqui os outros todos como errado, tá? Então aqui vai ser errado o 1, né? O 3 e o 4, porque o 2 é o correto, né? Então aqui nesse caso o 3 vai ser o certo, né? Certa. E os errados então vai ser o 1, 2 e 4, né? Então 1, 2 e 4. Aqui no caso vai ser o 4, né? O correto então, certa, né? E os demais aqui errado, né? 1, 2 e 3. Então, ficou assim, ó. Então aqui, o btn1 então, é o certo, o 2, 3 e 4 é errado, né? Aqui o 2 que é o correto, então 1, 3 e 4 os demais errado. Aqui então o 3 é o certo, né? 1, 2 e 4 que é os demais errado. E aqui o 4 certo, então 1, 2 e 3 que é os demais errado. Então essa implementação, né, que a gente vai dar para esse método. E então na próxima aula a gente vai utilizar essas informações aqui contidas então nesses atributos, tá? Que a gente então criou aqui, tá? A gente ainda aqui não está utilizando eles de fato, né? A gente só está setando aqui valores para eles, né? Por isso que está esse amarelinho aqui. Mas perceba então que se eu vim aqui, ó, deixa eu achar aqui, pegar só aqui, ó, resposta btn1. Deixa eu achar aqui, ó. Então, ó, o meu flag resposta auxílio, né? Então, ó, tô setando aqui, ó. Quando, vou pegar o caso do botão 1, tá? Se caso o botão 1, né, conter a alternativa correta, então eu vou setar aqui nesse método, ó, resposta btn1, para dizer que a minha resposta correta está no botão 1, tá? Então eu tô passando de forma textual aqui, ó. Então, se eu entrar aqui no método, tá? Então ele vai verificar, olha, se o valor da resposta certa é esse valor, e no caso é esse valor, né, que eu passei aqui por parâmetro agora, né, ó, resposta btn1, se for, então você tá no meu atributo resposta btn1, o valor certa, então nos demais errados. Então essa lógica para todos eles, então a gente vai utilizar essa estratégia aqui, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.